Fast Deal. Sobrevoando o Oceano Índico, um avião enfrenta uma catástrofe. O motor tem chamas! A mais de 10 quilômetros de altura, todos os 4 motores de um 747 da British Airways deixam de funcionar. Roger, declara emergência. Mayday, 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 Speedbird 9. Sem motores e com pouca potência, o voo número 9 da British Airways cai rumo ao oceano. A tripulação luta para evitar que o avião caia no mar. O que teria danificado esse enorme jato, ameaçando a vida de todos a bordo? Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais e entrevistas com pessoas envolvidas. Queda livre. 24 de junho de 1982. O voo número 9 da British Airways atravessa o céu sobre a Indonésia. Em poucas horas, o avião e todas as 263 pessoas a bordo devem aterrissar em Perth, na Austrália. Phyllis Welsh e sua filha estão sentadas na fila E, na parte de trás do enorme jato. Como é que essa sua heroína Fanny Brice está se saindo, hein? Ela está passando por maus pedaços em Mansfield Park. É um bom lugar para passar algumas horas. Eu não me importaria de estar lá. Tudo bem, mãe. Chegamos lá. Tínhamos viajado por pelo menos 2 fusos horários. Estávamos muito cansadas. Tínhamos voado de Bombaim através de Kuala Lumpur. Quase não tínhamos conseguido dormir e estava uma noite escura como breu. Sentado à frente de Betty e Phyllis, Charles Capwell está voltando para casa, em Perth, Austrália, com seus 2 filhos, Chess e Stephen. Muito bem, quietos, meninos. Hora de tirar um cochilo. Voltem para os seus assentos. Não! O que você quer? Dormir aqui? Uhum. Tá bom. O voo estava bom, tudo ia bem. A saída de Londres tinha sido ótima. E estávamos todos loucos para chegar em casa, e os 2 estavam loucos para ver a mãe. Achei que chegaríamos em casa, em Perth, em 3 horas. Pegaríamos um táxi até em casa. Enquanto muitos dos passageiros já tinham viajado quase o dia inteiro, a tripulação está descansada. Ela assumiu o avião na última parada do voo em Kuala Lumpur. O comandante Eric Mood voou pela primeira vez aos 16 anos, quando teve uma aula para pilotar planador. Ele foi um dos primeiros a ser treinado para pilotar o 747. Roger, cheque com Jakarta. Controle de Jakarta, Speedbird 9 sobre ralinha, nível de 370. Speedbird 9, entendido. O copiloto Roger Graves é copiloto há mais de 6 anos. Barry Tolley Freeman é engenheiro de voo dessa aeronave há pouco mais tempo do que isso. Eu ainda não tinha voado com Eric ou Barry, e aquela era a primeira vez que nós nos falamos naquele voo. Quando o jato sobrevoa a cidade de Jakarta, ele está a mais de 11 mil metros e está no ar há 1h30. O comandante Moody verifica seu radar de tempo. Ele mostra um voo tranquilo pelos próximos 500 quilômetros. Tudo bem, Roger, está tudo limpo. Fique atento, eu volto num instante. Tenho que ir ao toalete. No setor dos passageiros, a maioria pegou no sono. Enquanto Charles Capwell e seus filhos tiram uma soneca, uma fumaça ameaçadora surge acima da cabeça deles. Em 1982, ainda não era proibido fumar em jatos de passageiros, mas para a tripulação na cabine, a fumaça parece mais espessa do que o normal. Parece haver muita fumaça ali. Eles se preocupam com a possibilidade de um pequeno incêndio em alguma parte do avião. Alguém pode ter deixado alguma coisa acesa. Vamos verificar. Um incêndio a 11 mil metros de altura é uma perspectiva aterrorizadora. Se houver fogo em algum lugar, a tripulação precisa descobrir onde imediatamente. Na cabine, o voo sofre uma reviravolta perturbadora. Barry e eu estávamos fazendo o nosso trabalho. Uma noite escura como breu. E então começamos a receber aquelas alfinetadas de luz no para-brisa. Fogo de Santelmo? Acho que não. Fogo de Santelmo é um fenômeno natural visto às vezes quando aviões voam através de nuvens de tempestade altamente carregadas. Mas não há nenhuma nuvem de tempestade esta noite. Alguma coisa no radar? Não. Não, está limpo. Não gosto nada disso. Vamos olhar melhor lá fora. Com auxílio das luzes de aterrissagem, os 2 homens ficam preocupados ao descobrirem uma fina camada de nuvem ao redor de seu avião, apesar de nada disso aparecer no radar.
Mas a 11 mil metros, o que se esperaria é que fossem cirros altos, simplesmente uma fina camada de nuvem. Acho melhor chamarmos o comandante de volta. Coloquem os cintos. Eu estava lendo meu livro e havia um ligeiro movimento de turbulência. Apenas um ligeiro movimento. E olhei à esquerda, onde tive uma visão clara da asa a bombordo. E para minha surpresa, ela estava coberta com uma camada de luz branca, bruxuleante, que parecia estar grudada na asa da aeronave. Continuei lendo, mas percebi que estava lendo o mesmo parágrafo repetidas vezes e sem entender uma palavra sequer. Eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Na cabine, a fumaça começa a ficar mais espessa. Os comissários não conseguiram descobrir de onde ela vem. Se há um incêndio, eles não conseguem localizá-lo. Tudo bem. Verifiquem se os passageiros estão bem, tá? Sente um cheiro estranho, mamãe? Parece estar meio enfumaçado. Percebi aquela fumaça espessa entrando através do tubo de ventilação acima das janelas. Uma visão bastante preocupante. Cigarros turcos. Parecia um cheiro sulfúrico produzido por eletricidade e fui para a cabine de voo esperando ouvir que tínhamos fumaça de alguma parte da aeronave, mas nada estava mais distante da verdade. Quando começou? Logo que o senhor saiu daqui. Alguma coisa no radar? Não, está limpo, nenhuma nuvem. Meu Deus, olhem só o motor 4. Ele se incendiou, comandante. Dê uma olhada no número 1. Está do mesmo jeito do meu lado. Ninguém da tripulação havia visto algo assim antes, mas o espetáculo de luz está apenas começando. Esse bizarro voo está para dar uma virada aterrorizadora para pior. Desastres aéreos, no Nat Geo. Luzes estranhas estão batendo no para-brisa de um jato de passageiros da British Airways voando para Perth, na Austrália. Ao mesmo tempo, os motores do avião ficam iluminados por um intenso brilho branco. Olha só o motor 4. Ele se incendiou. Esse espetáculo de luz, digamos assim, se tornou mais intenso. Acabamos sentados ali com duas placas de luz branca, brilhante à nossa frente, no lugar dos para-brisas. Dentro da aeronave, a fumaça estava se tornando mais espessa. O chefe dos comissários, Graham Skinner, organizou uma meticulosa, mas discreta busca do incêndio. Mas que fumaça é essa? Havia fumaça na cabine. Ficou realmente muito quente. A gente transpirava, literalmente ensopado em suor, e a fumaça ácida ficava no fundo de sua garganta, no nariz, nos olhos, e você ficava esfregando os olhos que lacrimejavam, e não era de forma alguma uma situação agradável. O engenheiro de voo Barry Tolley Freeman havia verificado cuidadosamente seus instrumentos. Ele sentia a fumaça, mas até agora não havia indicação de que houvesse um incêndio em nenhum dos sistemas do avião. Não encontro nada. Com mistérios desafiando, ele subitamente se vê enfrentando uma situação nova e amedrontadora. Papai, o motor tá pegando fogo! O que foi? A asa inteira era uma manta de luz. E eu pensei, bem, é melhor fechar isso porque não sabemos o que está acontecendo. Charles, fique sentado. Steve, feche essa janela. Concluí então que alguma coisa estava totalmente errada. Havia chamas enormes saindo da parte de trás dos motores, de 6, algumas pessoas diziam de 12 metros de comprimento. Esses enormes jatos de fogo eram lançados da parte de trás de todos os motores. Será que iriam acabar entrando na aeronave? Será que iriam chegar à cabine? Será que vamos morrer queimados? Será que vamos morrer sufocados pela fumaça? O que vai acontecer? O que provocou isso? O que eles vão fazer a respeito?
À medida que o fogo envolve os motores, um deles diminui a velocidade ruidosamente e para. Falha no motor 4. Fogo no número 4. Potência e trem de pouso. Ok. Alavanca de aceleração? Desligada. Alavanca de arranque? Desligada. Quando o motor falha, você segue os procedimentos para desligá-lo. Os procedimentos existem porque, como você não voa sempre com a mesma tripulação, mas com pessoas diferentes, é preciso padronizar as operações. Os instrumentos não indicam um incêndio no avião, mas os passageiros percebem que fumaça está invadindo a aeronave. Não se preocupe, é apenas fricção. Se eu os estava iludindo, era por uma razão, porque eu não queria que eles ficassem preocupados como eu estava. Eu simplesmente não podia acreditar. E sabe, tudo isso passava pela minha cabeça e ainda assim eu conversava com os passageiros e com a tripulação e dizia, não há nada para se preocupar, é apenas um probleminha. O 747 está a mais de 10 quilômetros acima do oceano. Seus motores parecem estar queimando e uma fumaça estranha continua a encher a aeronave. Então o inimaginável acontece. Motor 2 parado. Então, comecem a desligar o motor. Não, espere! Todos pararam. Os 4 motores pararam. Os outros 3 pararam quase imediatamente. E foi então que a situação se tornou realmente grave. Em 1 minuto e meio passamos de 4 motores funcionando normalmente a nenhum. O 747 tem bastante combustível. Ainda assim, de alguma forma, todos os 4 motores do jato pararam completamente de funcionar. Roger, declare emergência. Mayday, 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 Speedbird 9. Perdemos todos os 4 motores em 370. Mayday, 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 Speedbird 9. Perdemos todos os 4 motores. Sem a força dos motores e sem saber o que aconteceu com seu avião, o voo 9 da British Airways começa a cair. Controle de Jakarta, Speedbird 9. Perdemos todos os 4 motores. Agora em 360. O copiloto Roger Graves emite um Mayday, mas ele tem dificuldade em passar sua mensagem. Controle de Jakarta, Speedbird 9. Perdemos todos os 4 motores. Repito, todos os 4 motores. Agora descendo, nível de voo 350. Speedbird 9, perderam o motor número 4. Esse idiota não entende. Controle de Jakarta, Speedbird 9. Perdemos todos os 4 motores. Repito, todos os 4 motores. Agora descendo e passando para nível 350. O controle de tráfego aéreo em Jakarta, infelizmente, parecia ter um ligeiro problema em entender o que nós estávamos falando. Apenas quando um outro avião por perto retransmite o chamado de Mayday, os controladores em Jakarta entendem. Agora descendo, nível de voo 350. Speedbird 9, todos os 4 motores parados. Entendido. Pelo que a tripulação saiba, nenhum 747 chegou a perder a força de todos os seus motores. A tripulação precisa descobrir por que isso está acontecendo e já. Cometemos algum erro. Estávamos ansiosos e preocupados, pensando que havíamos feito alguma coisa errada, que tivéssemos provocado tudo aquilo. Nós 3 pensávamos a mesma coisa. Era uma culpa pessoal, no sentido de o que será que eu deixei passar? O que fiz de errado? Porque esse tipo de coisa não acontece. Apesar de não ter sido projetado para planar, mesmo sem seus motores, um 747 pode avançar 15 quilômetros para cada quilômetro que ele caia. Sem potência, o voo 9 começou uma longa e lenta queda. Cerca de 10 quilômetros acima do oceano, a tripulação tinha menos de meia hora antes de se chocar com o mar. Quando todos eles param, você passa para o modo automático. Obviamente, havíamos seguido esse procedimento em um simulador muitas e muitas vezes, o que é muito bom. Mas isso funciona muito bem, desde que o que acontece a você no avião espelhe o que você tenha vivenciado no simulador. Infelizmente, não era esse o caso. No simulador, quando todos os 4 motores param, o piloto automático desliga. Mas aqui sobre o Oceano Índico, o comandante Moody vê que seu piloto automático continua ligado. Nós 3 estávamos confusos e preocupados, porque o que estava nos acontecendo não era o que havíamos nos preparado para enfrentar. Tudo bem, proceder reinicialização. Diante da gravidade da situação, eles não têm tempo de verificar por que o piloto automático ainda estava ligado. Ligar. Alguma coisa? Alguma coisa? Não. De novo. Tudo bem, então do começo. Bateria? Checada. Ligada. Válvulas de avanço transversal. Abertas. Alarme contra incêndio. Ligado. O procedimento normal de reinicialização leva 3 minutos. Despencando dos céus, a tripulação tem pouco tempo para reiniciar os motores. Start lever on. Vamos lá. Novamente.
Tudo bem, do começo. Bateria. Checada, ligada. Válvulas de avanço transversal. Abertas. Alarme contra incêndio. Ligado. A 10 mil metros de altura, o comandante Eric Mood decide manobrar o avião de volta ao aeroporto mais próximo, Halim, próximo de Jakarta. Mas mesmo Halim é longe demais se ele não conseguir que pelo menos um dos motores volte a funcionar. Jakarta, Speedbird 9, virando à esquerda, de volta a Halim em 300. Speedbird 9, o radar não consegue vê-lo. Emergência 7700. O controle de tráfego aéreo pede a eles que transmitam o sinal de emergência do transponder. Jakarta, Speedbird 9, nós já estamos em 7700. Agora a tripulação está retornando ao aeroporto que não consegue localizá-los no radar. Sem o constante ronco dos motores, a aeronave está silenciosa. Alguns dos passageiros sentem que o avião está começando a descer. Mas sem comunicação com a cabine de voo, isso é apenas uma suposição. O silêncio era incrível, pois era como se o avião não tivesse motores, nada. Parecia estranho, um pouco surreal, porque era como se a gente estivesse suspenso no espaço, alguma coisa assim. Tudo o que podíamos sentir era aquele silêncio e o choro de umas poucas pessoas que estavam realmente perturbadas. Algumas pessoas estavam sentadas bem eretas, quase como se não tivessem notado coisa alguma. No início foi medo absoluto. E depois de algum tempo, tornou-se aceitação. Você sabe que vai morrer. Nós sabíamos que iríamos morrer. O que está acontecendo? Qual o problema? É apenas uma falha técnica. Eu já passei por coisas piores, eu lhe asseguro. Tudo vai dar certo. Acho que se tivesse me sentado e realmente pensado no que estava acontecendo, não acredito que me levantaria novamente. Um comissário veio até nós e perguntou: as senhoras estão bem? Sim, dissemos, estamos bem, o que era uma mentira completa. Mas era desse jeito. Parecia vital não entrarmos em pânico. O comandante Moody não consegue reativar os motores, a menos que consiga manter o avião voando entre 250 e 270 nós. Mas os indicadores de velocidade não estão funcionando. Comandante, tenho 320 nós do meu lado. Bom, eu tenho 270. Droga, uma diferença de 50 nós. Vou alterar a velocidade. Caindo do céu sem força motora, a tripulação agora não tem ideia da velocidade em que estão. Mas para ter melhores possibilidades de reiniciar os motores, o comandante Moody precisa manter o avião na velocidade correta. Então, a partir dali, Eric modificou a velocidade em aproximadamente 100 nós, esperando que em algum momento alguma coisa acontecesse e, por algum milagre, estivéssemos na velocidade certa. Para alterar a velocidade, o comandante Moody desliga o piloto automático. Ele então puxa vagarosamente o nariz do jato para cima para diminuir a velocidade e o empurra para baixo para aumentar sua velocidade. O perturbador movimento de montanha-russa se soma ao pânico sentido na aeronave. Alerta de pressão, comandante. Estamos a 10 mil. Alerta de pressão? Isso não deveria acontecer. E uma sirene de alerta dispara. Isso jamais acontecera no simulador. Por isso foi uma surpresa para nós. Além de fornecer força elétrica, os motores de um jumbo ajudam a manter a cabine pressurizada. Com os motores sem funcionar, o ar não estava sendo bombeado e gradualmente ocorria uma despressurização. Com os 4 motores parados, o ar pressurizado é rapidamente sugado. A diminuição do índice de oxigênio leva os passageiros a respirarem com dificuldade. A tripulação apanha suas máscaras de oxigênio, mas o copiloto Graves não consegue que sua máscara funcione. Minha máscara de oxigênio, ela estava acima de minha cabeça e quando eu puxei a máscara para baixo, ela e o tubo na hora se separaram. O comandante precisa tomar uma decisão difícil. Se ele continuar descendo vagarosamente, o copiloto Graves terá cada vez mais dificuldade para respirar. Se eu descer a 6 mil metros, podemos retirar nossas máscaras de oxigênio e ser novamente uma tripulação. Tivemos de aumentar o índice de descida para descer rapidamente a uma altitude mais baixa, o que, naquelas circunstâncias, não seria a escolha que faríamos. Por isso, mergulhei o avião e baixamos 1.800 metros em 1 minuto. A perda da pressão na cabine e o mergulho direto tiveram uma outra consequência aterrorizadora. As máscaras despencaram, elas ficaram suspensas em nossa frente. E eu olhei para ver se Stephen estava com a dele, se Chaz tinha puxado a dele fora do encaixe. Então verifiquei se a de Chaz estava com oxigênio. Eu já assisti a alguns filmes de aviões e quando isso acontece, o problema é sério.
Lá vamos nós. Respire normalmente, mamãe, não profundamente. Respire tranquilamente. As máscaras de oxigênio desceram. E nós as colocamos como nos for explicado na demonstração, que felizmente havíamos observado no início do voo. Mas o suprimento de oxigênio não parecia estar funcionando. O senhor está funcionando? Eu não estou recebendo nada. A cabine tenta usar o sistema de comunicação para explicar o que está acontecendo, mas ele não funciona. O chefe dos comissários, Graham Skinner, consegue fazer isso da forma mais simples possível. Vocês estão me ouvindo? Estamos com um pequeno problema com o nosso sistema de comunicação. Portanto, por favor, coloquem suas máscaras sobre sua boca e nariz e respirem normalmente. Enquanto os passageiros estão às voltas com suas máscaras, o comandante Ark Moody está ficando sem opções. Se os motores não funcionarem logo, ele terá de voltar rumo ao mar e tentar pousar em pleno oceano. O copiloto Roger Graves consegue consertar sua máscara de oxigênio quebrada, mas ainda está ansioso pelo fato dos motores não funcionarem. Pronto? Sim. Bateria? Checada, ligada. Força de emergência? Ligada. Alguma coisa? Vamos lá, alguma coisa? Não. Muito bem, então vamos recomeçar desde o início. Bateria? Checada, ligada. O copiloto Graves e o engenheiro Barry Tonley Freeman conseguiram, na verdade, encurtar o procedimento. Isso está dando mais chances de fazer os motores operarem, mas até agora nada está funcionando. Vamos, seu velho sacana. O processo pelo qual estávamos passando o tempo todo era simplesmente contínuo. Não tínhamos tido nenhum sucesso com o procedimento, apesar de todos os nossos esforços. Mas aquela era a única coisa que havia nos restado fazer. Por isso é o que fazíamos. Do início, novamente. Bateria? Checada, ligada. Eu não fazia ideia, acredito que ninguém fazia, de quantas vezes tentamos reiniciar aqueles motores. Se eu disser 20, provavelmente vou achar muito pouco. Se eu disser 50, estaria perto. Enquanto o avião desce cada vez mais, o comandante Moody enfrenta uma decisão brutal. Uma cadeia de montanhas atravessa a ilha de Java entre seu avião e o aeroporto. Ele sabe que tem de estar pelo menos a 3.500 metros de altura para passar sobre ela. Mas se os motores não funcionarem logo, eles não irão conseguir. Nesse ritmo, ele irá colidir em questão de minutos. É apenas uma questão de onde. O comandante Moody resolve que se os motores não reiniciarem logo, ele irá voltar ao oceano e tentar pousar na água. Conseguimos alguma coisa? Não está funcionando. Eu sabia que era muito difícil pousar aviões no mar, mesmo quando se tem tudo a seu favor. E eu pensava, bom, não temos muito a nosso favor aqui. E nunca tinha feito isso antes. Escondendo sua preocupação, o comandante Moody se dirige aos passageiros e à tripulação. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante falando. Temos um pequeno problema. Todos os 4 motores pararam. Estamos fazendo o impossível para controlar a situação. Espero que se mantenham o mais calmos possível. A maior parte dos passageiros espera o pior. Será que seremos queimados vivos? Será que sufocaremos com a fumaça? Ou será que o avião se arrebentará no ar e nos jogará no espaço? O que era o meu maior medo? Ou cairemos no mar e seremos comidos vivos por tubarões? Ou iremos nos chocar contra uma montanha? Vamos nos arrebentar contra uma montanha rapidamente e acabar logo com tudo isso. Então? Nada, não está funcionando. Muito bem, do início então. Bateria? Checada, ligada. Força de emergência? Ligada. Finalmente, o comandante Moody tem de decidir ir em frente e provavelmente se chocar contra as montanhas ou voltar e mergulhar no mar. Eu não sei nadar! Eu também não sabia nadar, por isso eu pensei, bem, para mim, não tem salvação mesmo. Só espero que talvez um dos passageiros possa ajudar os 2 garotos a se manterem boiando. Então, alguma coisa? Nada. Muito bem, então do começo novamente. Bateria? Restavam muito poucas chances dos motores voltarem a funcionar antes de termos de voltar ao mar, porque não teríamos condições de sobrevoar as montanhas da costa sul de Java. Eu não consigo me lembrar. Eu não sei nadar. Mamãe, não vai chegar a isso. Alavanca de arranque? Desligada. Pressão de combustível? Disponível. Ignição de emergência? E então, tão subitamente quanto havia parado, o quarto motor ronca, funcionando novamente. Motor 4 voltou a funcionar. Então, de repente foi como se alguém tivesse atingido o avião por baixo e
percebi que poderia ter sido o motor, foi um boom. Meu Deus! O barulho que o motor Rolls-Royce faz quando começa a funcionar é um ruído de ronco baixo, e foi exatamente isso. Foi maravilhoso ouvir aquilo. Um 747 consegue voar com um motor, mas o comandante Moody sabe que apenas um motor ainda não dará a ele força suficiente para sobrevoar as montanhas. Agora, ao menos, temos uma chance real. E eu vou te falar uma coisa. Nós 3 teríamos arrastado aquele avião por toda a ilha de Java. Quando o avião cai para menos de 4.000 metros, um outro motor dá uma tossida e começa a funcionar. Motor 3, voltando a funcionar. E é logo seguido pelos 2 últimos. Eu não acredito. Motores 1 e 2, os 2 voltando a funcionar. Saindo de um desastre quase certo, o avariado avião está agora com força total. Oh, graças a Deus! Percebi então que poderíamos voltar, não a perto, mas para um aeroporto. Era tudo o que queríamos, aterrissar no solo, sabe? Fazer parte do mundo dos vivos novamente, porque lá em cima estávamos mortos. Jakarta, Speedbird 9, voltamos a funcionar. Todos os 4 operando, os 4 operando. Dessa vez, os controladores de Jakarta não têm problemas em entender a mensagem. Speedbird 9, todos os 4 motores operáveis. Confirme ida para Halim. Afirmativo, afirmativo. Nós dissemos, é isso aí, vamos aterrissar esse avião o mais rápido possível. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante falando. Ao que parece, conseguimos superar o problema e conseguimos fazer todos os motores funcionarem de novo. Estamos desviando para Jakarta e esperamos aterrissar em cerca de 15 minutos. O comandante Moody começa a subir, deixando bastante espaço entre seu avião e as montanhas abaixo. Mas ao fazer isso, as estranhas luzes que ele vira quando a crise começou reaparecem em frente ao jato novamente. Assim que chegamos a 4.500 metros, esse fogo de Santelmo começou de novo. Mas eu pensei, vamos dar o fora daqui. Mas antes que conseguisse descer o suficiente, o avião é novamente atingido. Motor 2, super tensão. Não, de novo não. O avião inteiro estava balançando, era só bang, bang, bang. O ambiente lá dentro estava muito tenso e muito silencioso. Na ocasião eu pensei, muito poucas pessoas estão conversando. Acredito que havia muitas preces sendo feitas. Os motores explodiram violentamente. O comandante precisava tomar outra decisão de vida ou morte. Procedimento de desligamento. Verifique potência e trem de pouso. Desligado. Alavanca de aceleração. Desligada. Estávamos relutantes em fazer aquilo, mas foi definitivo. E voltamos a contar com 3 motores. Nora, eu não sou covarde. Mas quando você tem 4 motores funcionando, depois nenhum motor funcionando, os 4 funcionando de novo, me mostre um piloto que rapidamente desligaria aquele motor porque está com receio que todos eles parem de novo. Jakarta, Speedbird 9, deixando 150 para 120. Estamos agora com 3 motores. À medida que o avião se aproxima do aeroporto, o piloto Graves acredita que o para-brisa está coberto de umidade, tornando difícil a visibilidade. Eu disse ao Eric, está um pouco nebuloso lá fora. Então ligamos as ventoinhas para que, como desembaçadores em seu carro, tentassem limpar aquilo, mas não funcionou. Usei os limpadores de para-brisa e também não funcionou. O próprio vidro, de alguma forma, havia sido bastante danificado. Por algum motivo, olhei pelo para-brisa bem na lateral e a cerca de uns 5 centímetros da lateral esquerda, eu conseguia ver muito mais claramente, mas não conseguia ver muita coisa à frente. Estava ficando cada vez mais opaco à medida que nos aproximávamos das luzes. A tripulação tem uma desagradável surpresa final. O equipamento de solo, que os auxilia a descer no ângulo correto, não está funcionando. Jakarta ATC, nossa trajetória de voo planado não está disponível. O indicador que dá a você a esquerda e a direita da linha central da pista de pouso estava funcionando, mas o glide slope que lhe dá a posição real da descida não estava funcionando. Depois de todos os problemas por que passou, a tripulação agora tinha de aterrissar o avião manualmente. Então continuamos com o Eric voando o indicador e eu gritando a distância e a altitude em que ele deveria estar. 90 metros, comandante. Assim ele teria condições de ajustar seu nível de descida para aquele que eu estava lhe dizendo, no que dizia respeito ao glide slope. 60. 45, comandante. 30. 15 metros. 9 metros. Aterrissamos! Que bom!
na pista de pouso. Retrocesso. "90 nós. 80 nós." Descemos. Adoraria um refrigerante gelado. O avião simplesmente aterrissou. Era como se estivesse beijando o solo. Foi lindo. Isso é incrível. Em segurança no solo, no aeroporto de Halim, em Jakarta, os passageiros comemoram o fim de uma angustiante provação. Eles também querem saber o que aconteceu. Nenhum incêndio foi encontrado, então por que a aeronave ficou cheia de fumaça? Como os 4 motores puderam parar praticamente ao mesmo tempo? O que eram as estranhas luzes que cercavam o avião? Na cabine do piloto, a tripulação de voo está aliviada, mas também preocupada de poder ter cometido algum erro. A primeira coisa que fizemos depois de parar o avião e desligar tudo foi repassar todos os procedimentos para ver se poderia ter havido alguma coisa em algum lugar que pudesse nos ter dado qualquer aviso prévio de algum tipo de fenômeno que provocasse o que acontecera conosco. Isso vai se voltar contra nós. Os danos ao 747 foram grandes. Do lado de fora, a tripulação observou que seu para-brisa estava profundamente arranhado. Eles viram metal descoberto mostrando onde a tinta de alguma forma havia saído, e eles ainda não faziam ideia da razão disso ter acontecido. Quando os investigadores revelaram as causas do desastre do voo 9, o treinamento dos pilotos do mundo todo foi mudado. Astros aéreos, no Nat Geo. Durante um voo tranquilo para a Austrália, todos os 4 motores de um 747 da British Airways subitamente param de funcionar. Após uma longa e aterrorizante descida, a tripulação consegue reiniciar os motores e aterrissar. Isso é incrível. Eles passaram uma noite agitada e insônia em Jakarta antes de retornar ao aeroporto Halim para inspecionar seu avião. Voltamos no dia seguinte para dar uma olhada à luz do dia. O avião havia perdido brilho e em algumas partes havia recebido como que fortes jatos de areia. Todos os decalques e a pintura haviam saído. Havia muito pouco para se ver até que desmontaram completamente os motores. Os motores foram fabricados pela Rolls-Royce. Sua investigação foi liderada por um ex-engenheiro Malcolm Grayburn. 3 dos motores foram removidos em Jakarta após um incidente enviados por um avião cargueiro para o aeroporto Heathrow, em Londres. De lá, foram levados para o sul de Gales, onde os motores foram, de fato, completamente desmontados. E foi então que eu me envolvi no processo. Grayburn ficou pasmo com o que viu. Grande parte do motor estava bastante arranhada e riscada. Grayburn descobriu que os motores estavam entupidos com poeira fina, pedaços de pedra e areia. Depois de análise detalhada, eles verificaram que os detritos eram sem dúvida de cinza vulcânica. Dias antes de seu angustiante voo, os passageiros e a tripulação souberam que na noite em que estavam voando, houvera uma grande erupção no vulcão do Monte Galunggung, localizado a apenas 160 quilômetros ao sudeste de Jakarta. Tom Casadeval é diretor do Departamento de Estudos Geológicos dos Estados Unidos e estuda o vulcão Galunggung. A Indonésia é o país vulcanicamente mais ativo do mundo, com mais de 130 vulcões historicamente ativos, o que significa vulcões que entraram em erupção nos últimos milhares de anos. O Galunggung entrou explosivamente em erupção no início dos anos de 1980. Em abril, maio, junho de 1982, as erupções se tornaram cada vez mais violentas. As erupções foram grandes e os danos foram bastante extensos. Mais de 60 mil pessoas foram evacuadas da área ao redor da montanha. Na noite em que o voo 9 passava próximo do vulcão, ele entrou novamente em erupção. Com as nuvens de cinza se elevando a mais de 15 mil metros noite adentro, ventos as levaram para o sudoeste, diretamente para a rota do voo 9 da British Airways. Nunca antes uma nuvem vulcânica havia afetado seriamente um avião. Poderia a cinza ter realmente prejudicado esse voo? Roger, declara emergência. Mayday, 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 Speedbird 9. Perdemos os 4 motores.
Ao contrário da cinza que se pode ver na chaminé ou após um incêndio na floresta, esse não é um material macio, mas tem partículas de rocha sólida e minerais finamente triturados. Esse material é realmente muito abrasivo. Ele tem a forma bem angular e, se você o visse sob um microscópio, veria ângulos muito agudos, o que provoca a abrasão. Além de arranhar o para-brisa e todas as principais bordas do avião, poderia a nuvem de cinza explicar todos os outros estranhos fenômenos que os passageiros e a tripulação vivenciaram? Lembrem-se, a aeronave está a quase 800 km por hora quando voa dentro daquela nuvem. Mesmo sendo um material muito fino, ainda assim pode causar abrasão e fricção no revestimento externo da aeronave. Por se tratar de um ambiente muito seco, essa eletrificação de fricção produz o brilho a que nos referimos como fogo de San Telmo. A eletrificação também provocou a interferência nas comunicações sentidas pela tripulação. Speedbird 9, perderam o motor número 4. Algumas das cinzas vulcânicas que foram sugadas para dentro e permaneceram nos motores também foram sopradas para dentro do avião. E quando os passageiros e a tripulação as viram dentro da aeronave, eles temeram o pior. Você é um passageiro, está olhando pela janela. Subitamente você começa a respirar esse ar sulfuroso, carregado de enxofre. E isso provavelmente leva uma sensação asfixiante. É basicamente uma situação do tipo Casa dos Horrores. Teria a cinza vulcânica que causou as marcas visíveis, encheu o avião de fumaça e prejudicou as comunicações, também provocado fogo dos motores? O motor a jato turbofan funciona sugando enormes quantidades de ar. O ar é então altamente pressurizado pelo compressor do motor. Esse ar, fortemente pressionado, é misturado com combustível e inflamado. A força dessa reação impulsiona o jato pelos céus. As temperaturas na câmara de combustão por onde essa cinza está fluindo têm cerca de 2.000 graus centígrados. E sabemos que a cinza vulcânica se derrete a cerca de 1.300, 1.400 graus. Mas quando a cinza líquida atinge o motor mais profundamente, ela esfria ligeiramente, tornando-se uma substância grudenta. Ela se prende ao motor e começa a asfixiá-lo. Temos uma alteração fundamental do fluxo de ar no centro do motor, e isso provoca explosões no motor, levando assim ao problema, fazendo-o falhar. O fogo acontece quando o motor não tem uma combustão limpa. O motor está em chamas! Há muito combustível e o oxigênio não é suficiente. Falha no motor 4. Ação de fogo no 4. No voo 9, as explosões foram a causa dos enormes jatos de chamas que muitos passageiros viram atrás dos motores. Depois de lutar contra os efeitos asfixiantes da nuvem de cinza, os motores do 747 se inflamaram. O que Gray Byrne descobriu em seguida foi que uma notável parte da química salvou o avião. Logo que saíram da cinza vulcânica, os motores não estavam funcionando. Tudo esfriou e isso foi o suficiente para essa coisa se romper e permitir que os motores funcionassem novamente. Quando cinza derretida suficiente desapareceu, os motores ficaram limpos novamente e os insistentes esforços de Stanley Freeman para reiniciar os motores valeram a pena. Motor 4 voltou a funcionar. Aprendemos muito e incorporamos esse aprendizado ao treinamento de piloto. Hoje, por exemplo, os pilotos sabem quais sinais procurarem quando estiverem dentro de uma nuvem de cinza, e esses sinais incluem o cheiro de enxofre na cabine, poeira se acumulando na cabine, e se for noite, você pode olhar para fora e ver a eletrificação por fricção ou o fogo de San Telmo nas bordas da aeronave. Uma outra importante lição aprendida com o voo 9 é que nuvens de cinza vulcânica não aparecem em radares comuns de tempo, que refletem a água. Como as nuvens são secas, elas são completamente invisíveis ao radar. Esse conhecimento levou a melhores comunicações entre os geólogos que estudam vulcões e as linhas aéreas que voam sobre vulcões. A tripulação do voo 9 foi agraciada com prêmios e comendas nos meses seguintes àquela noite incrível. Acho que o profissionalismo demonstrado por essa tripulação durante esse acontecimento foi absolutamente fantástico. A maneira como conseguiram levar essa aeronave de volta a uma aterrissagem segura, depois de terem passado por circunstâncias tão extremas. Foi fantástica a maneira como eles recuperaram essa aeronave. Foi brilhante. Para todos a bordo do voo 9, o terrível mergulho através dos céus teve um impacto duradouro. Betty Tuttle ficou tão abalada pelos acontecimentos daquela noite que escreveu um livro sobre a provação. Esse foi um acontecimento singular na história da aviação. E me pareceu absolutamente crucial que fosse registrado.
E eu me perguntava quem faria isso. E logo que eu pensei a respeito, decidi que eu o faria. Todos os 4 motores falharam. Tutel acabaria se casando com um homem que ela conheceu no voo, James Ferguson. Charles Capwell e seus 2 filhos chegaram em casa 2 dias depois de terem aterrissado em Jakarta. 25 anos depois, os 2 Chaz e Stephen ainda moram em Perth. Nossa hora não havia chegado, e foi isso. Daquele dia em diante, passei a ver a vida de uma perspectiva diferente. Quando nossa hora chega, não há nada que se possa fazer. Mas você pode ter esperança, e nós tivemos. Isso nos salvou. Não muito tempo depois daquele voo fatídico, o comandante Eric Moody criou o clube de planadores Galungong. Todos os membros da tripulação e todos os passageiros foram automaticamente admitidos nesse grupo exclusivo. Os sobreviventes do voo 9 da British Airways até hoje mantêm contato uns com os outros. Versão brasileira Centauro. E está no ar há 1h30. O comandante Moody verifica seu radar de tempo. Ele mostra um voo tranquilo pelos próximos 500 quilômetros. Tudo bem, Roger, está tudo limpo. Fique atento, eu volto num instante. Tenho que ir ao toalete. No setor dos passageiros, a maioria pegou no sono. Enquanto Charles Capwell e seus filhos tiram uma soneca, uma fumaça ameaçadora surge acima da cabeça deles. Em 1982, ainda não era proibido fumar em jatos de passageiros, mas para a tripulação na cabine, a fumaça parece mais espessa do que o normal. Parece haver muita fumaça ali. Eles se preocupam com a possibilidade de um pequeno incêndio em alguma parte do avião. Alguém pode ter deixado alguma coisa acesa. Vamos verificar. Um incêndio a 11 mil metros de altura é uma perspectiva aterrorizadora. Se houver fogo em algum lugar, a tripulação precisa descobrir onde imediatamente. Estar em Perth, na Austrália. Phyllis Welsh e sua filha estão sentadas na fila E, na parte de trás do enorme jato. Como é que essa sua heroína Fanny Brice está se saindo, hein? Ela está passando por maus pedaços em Mansfield Park. É um bom lugar para passar algumas horas. Eu não me importaria de estar lá. Tudo bem, mãe. Chegamos lá. Tínhamos viajado por pelo menos 2 fusos horários. Estávamos muito cansadas. Tínhamos voado de Bombaim através de Kuala Lumpur. Quase não tínhamos conseguido dormir e estava uma noite escura como breu. Sentado à frente de Betty e Phyllis, Charles Capwell está voltando para casa, em Perth, Austrália, com seus 2 filhos, Chaz e Stephen. Muito bem, quietos, meninos. Hora de tirar um cochilo. Voltem para os seus assentos. Não! O que você quer? Dormir aqui? Uhum. Tá bom. O voo estava bom, tudo ia bem. Na cabine, o voo sofre uma reviravolta perturbadora. Barry e eu estávamos fazendo o nosso trabalho. Uma noite escura como breu. E então começamos a receber aquelas alfinetadas de luz no para-brisa. Fogo de Santelmo? Acho que não. Fogo de Santelmo é um fenômeno natural visto às vezes quando aviões voam através de nuvens de tempestade altamente carregadas. Mas não há nenhuma nuvem de tempestade esta noite. Alguma coisa no radar? Não. Não, está limpo. Não gosto nada disso. Vamos olhar melhor lá fora. Com auxílio das luzes de aterrissagem, os 2 homens ficam preocupados ao descobrirem uma fina camada de nuvem ao redor de seu avião, apesar de nada disso aparecer no radar. Mas a 11 mil metros, o que se esperaria é que fossem cirros altos, simplesmente uma fina camada de nuvem. Acho melhor chamarmos o comandante de volta. Coloquem os cintos. A saída de Londres tinha sido ótima. E estávamos todos loucos para chegar em casa, e os 2 estavam loucos para ver a mãe. Achei que chegaríamos em casa, em Perth, em 3 horas. Pegaríamos um táxi até em casa. Enquanto muitos dos passageiros já tinham viajado quase o dia inteiro, a tripulação está descansada. Ela assumiu o avião na última parada do voo em Kuala Lumpur. O comandante Eric Moody voou pela primeira vez aos 16 anos, quando teve uma aula para pilotar planador. Ele foi um dos primeiros a ser treinado para pilotar o 747. Roger, cheque com Jakarta.
Controle de Jakarta, Speedbird 9 sobre Halim a nível de 370. Speedbird 9, entendido. O copiloto Roger Graves é copiloto há mais de 6 anos. Barry Tolley Freeman é engenheiro de voo dessa aeronave há pouco mais tempo do que isso. Eu ainda não tinha voado com o Eric ou Barry, e aquela era a primeira vez que nós nos falamos naquele voo. Quando o jato sobrevoa a cidade de Jakarta, ele está a mais de 11 mil metros. Sobrevoando o Oceano Índico, um avião enfrenta uma catástrofe. O motor tem chamas! A mais de 10 quilômetros de altura, todos os 4 motores de um 747 da British Airways deixam de funcionar. Roger, declara emergência. Mayday, 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 Speedbird 9. Sem motores e com pouca potência, o voo número 9 da British Airways cai rumo ao oceano. A tripulação luta para evitar que o avião caia no mar. O que teria danificado esse enorme jato, ameaçando a vida de todos a bordo? Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais e entrevistas com pessoas envolvidas. Queda livre. 24 de junho de 1982. O voo número 9 da British Airways atravessa o céu sobre a Indonésia. Em poucas horas, o avião e todas as 263 pessoas a bordo devem aterrissar